Vamos para as informações, pessoal. É o seguinte, depois de 11 dias, nessa sexta-feira, o auxiliar e filho de Tite, Matheus Bach, falou pela primeira vez sobre a saída do Flamengo em uma postagem nas redes sociais. Ele disse: "Com muito orgulho e gratidão me despeço de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Foi um prazer enorme fazer parte dessa história tão rica, trabalhar ao lado de profissionais extraordinários e dividir o dia a dia com um grupo de atletas que sempre mostrou garra e comprometimento. Agradeço imensamente a todo o staff que me apoiou durante essa jornada e a cada jogador com quem tive a honra de trabalhar. A nação rubro-negra, que sempre esteve ao nosso lado, merece um agradecimento especial por toda a energia e apoio incansável. Sigo em frente com a certeza de que o Flamengo sempre ocupará um espaço importante na minha trajetória. Muito obrigado", fecha aspas. Matheus Bach, declaração linda, maravilhosa, mas a nação rubro-negra nem sempre esteve ao lado de vocês, muito pelo contrário. Desde a chegada de vocês, a nação rubro-negra tinha um pezinho atrás. Eu acho que esse casamento aí é o famoso os opostos não se atraem. Podem se atrair durante um determinado momento, mas depois vão romper, e foi o que aconteceu. Mas desejo, obviamente, eu como jornalista, torcedor do Flamengo, desejo toda a sorte do mundo ao Matheus Bach, ao Tite, sobretudo ao Tite, que é um cara, enfim, sensacional, mas não deu certo no Flamengo, e o Matheus Bach, ele precisa evoluir, porque se ele era o responsável pelo setor defensivo do Flamengo, o setor defensivo do Flamengo foi uma lástima nessa reta final de passagem do Tite pelo Flamengo. Mudando de assunto, a nova camisa 3 do Flamengo foi lançada nas redes sociais pela Adidas, pelo Flamengo. O Alcaraz, que chegou ao clube recentemente, foi modelo junto com a Arrascaeta. Eu, particularmente, nas imagens, primeiro tinha achado a camisa um pouco feia, pessoalmente achei melhor, mas tá lançada, gente, não tem jeito. Gostou, compra, não gostou, também compra, porque você ajuda o Flamengo. E é isso, claro, se você tiver condições financeiras para fazer isso, não vai se endividar para comprar uma camisa de um clube de futebol, tá? Mudando de assunto, pessoal, por unanimidade, isso é um post do parceiro Rafael Zarco, trabalha no GE, ele acompanhou lá a audiência no STJD e ele diz o seguinte: por unanimidade, o STJD acata a manifestação da Procuradoria e o voto do relator e mantém as datas alteradas para a CBF. Vasco e Atlético jogam dia 19, Corinthians e Flamengo dia 20, isso pela Copa do Brasil, obviamente. Argumentos dos auditores são de que não houve prejuízo aos clubes que entraram com as medidas. E tá certo. Eu particularmente concordo com essa decisão. Para mim também não houve prejuízo algum. Pelo contrário, eu acho que todo mundo pode sair ganhando. Eu acho que foi muito mais vaidade que rolou nos bastidores aí. Inclusive, os árbitros dos dois jogos já estão definidos. Vasco e Atlético Mineiro, em São Januário, vai apitar Ramon Abate Abel. Corinthians e Flamengo na Arena Neoquímica, Anderson Daronco. Pelo amor de Deus, prevejo muitas emoções, porque certamente o Anderson Daronco, como tem sido ultimamente, vai querer aparecer mais do que os artistas do espetáculo, que são os atletas, obviamente, né? Mudando de assunto, galera, vamos falar aqui sobre o duro golpe que o Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, levou nos bastidores da política. Eu publiquei mais cedo, logo pela manhã, lá nas outras redes sociais, no Twitter, @VeneiCasagrande, no Instagram também, @VeneiCasagrande, eu disse o seguinte: mais um episódio importante na política do Flamengo. Todos os presidentes de poder do clube, Conselho Deliberativo, de Administração, enfim, notificaram formalmente ao presidente Rodolfo Landim que ele pode estar incorrendo em infração estatutária grave por assumir despesas que não poderia fora do orçamento e fora do prazo de 180 dias anteriores ao término do mandato. Eu tive acesso ao documento, tá? E nesse documento, os presidentes de poder do clube também solicitaram que Rodolfo Landim informe o orçamento de caixa e o saldo financeiro do Flamengo até a presente data. Eles, inclusive, pedem os valores orçados e executados para despesas com pessoal projetados até o fim do ano pelo mandatário. Gente, isso aqui é muito sério. Pode parecer bobagem para alguns,
Alguns podem até avançar o vídeo aí para ir para o próximo assunto, mas isso aqui é muito sério. Sabe por que é sério? Isso primeiro mostra que o Flamengo nunca vai voltar, nunca mais vai voltar para aquilo que era antes, crise financeira, o famoso acabou o dinheiro. Pelo contrário, os presidentes dos poderes, muitos que apoiaram o Rodolfo Landim durante muito tempo, estão mais preocupados nesse momento com a saúde financeira do Flamengo que propriamente com o Landim. Não vão botar a relação pessoal, profissional, à frente dos interesses do Flamengo. Eu acho que os presidentes dos poderes estão certos. Se eles estão preocupados com a situação financeira do Flamengo, eles têm que fazer isso. E aí o Rodolfo Landim se mostra enfraquecido. A verdade é essa, porque se ele tivesse forte, eu acho que isso não aconteceria. Forte que eu digo assim, nas ações dele também. Eu vou dar um exemplo. Para mim, esse contrato dado ao Felipe Luiz é um erro, gente. É um erro. Não poderia fazer isso. Por quê? Porque daqui a 60 dias tem uma eleição. Como é que você dá um contrato? Lá no Corinthians aconteceu isso, eu falei a mesma coisa. A antiga gestão fechou com o Mano Menezes no final, sendo que tinha eleição e deu o contrato até 2025, com uma multa rescisória altíssima. Isso não se faz. Isso é antiético com o futuro gestor. E aí os presidentes dos poderes estão preocupados com o Flamengo e notificaram o Rodolfo Landim. Obviamente a gente vai ficar acompanhando o desfecho desse caso, mas isso mostra que de fato o Landim está enfraquecido. Lembrando que o Landim apoia Rodrigo Duz, candidato da situação, que vai lançar de maneira oficial sua chapa no evento dia 14, ou seja, segunda-feira, se eu não me engano. É isso mesmo, segunda-feira eles vão lançar evento que estava marcado para o dia 30, desmarcado para o dia 14. Vamos falar agora do Alan. Eu não sei de quem é a notícia, tá? Vou ser bem sincero, mas muita gente me veio perguntar sobre Alan. É verdade que que o Alan pediu para sair do Flamengo, pediu para ser negociado, Vene? Eu fui apurar, tanto na diretoria quanto com pessoas envolvidas no staff dele, pessoas que administram a carreira dele. Vou ler exatamente o que uma pessoa me disse do Flamengo. Primeiro, vamos lá. Isso, galera, isso foi... Eu mandei mensagem 6h25 da manhã. A pessoa foi e respondeu 7h07 da manhã. Tem nada disso. Aí eu falei, posso cravar que não procede? A pessoa foi e respondeu, claro, pode cravar aí com certeza. Então, no lado do Flamengo, garantem que não procede. No lado do jogador, também garantem que não procede. Falam que, de fato, ele não está contente por conta da reserva, ele quer jogar, quer ter mais minutagem, mas em nenhum momento pediu para sair, em nenhum momento questiona as decisões do Tite, que era o treinador que estava dando pouca oportunidade para ele, mas eu acho que o Tite deu até muitas oportunidades, a verdade tem que ser dita. O Alan não fez boas partidas, enfim, caiu muito de produção, ficou atrás até mesmo do Léo Ortiz, que é um zagueiro de ofício. Mas agora com o Felipe Luiz, o Alan pode retomar a boa fase, quem sabe a confiança é esperar. Então, só para trazer a informação para vocês, não procede que o Alan pediu para sair. Para finalizar nosso assunto, galera, Felipe Luiz está focando muito durante a data FIFA, nesses treinamentos, na parte física dos jogadores. Ele quer melhorar a parte física porque sabe que o seu estilo de jogo requer muito desse quesito. Por ser um jogo muito intenso, os jogadores precisam estar bem fisicamente. Então ele está focando muito na parte física dos atletas durante esses treinamentos aí da data FIFA. Que a gente vai falar sobre a política do Flamengo, e o presidente Rodolfo Landim é colocado formalmente contra a parede por presidentes de poder do Flamengo. Tá? Documentos trazidos inclusive pelo Vene Casagrande. Aqui na descrição deste vídeo tem o @ do Vene Casagrande, tá? Então sigam o Vene Casagrande no YouTube e sigam o Vene Casagrande também nas redes sociais dele. Ele trouxe o documento assinado por 4 presidentes de poder do Flamengo, dentre eles o presidente do Conselho de Administração do clube, o BAP, né, Luiz Eduardo Batista, que é candidato à presidência do Flamengo, que já foi ouvido, inclusive, aqui no canal, deu entrevista ao canal também recentemente, no dia 13 de setembro, falando sobre questões que o presidente Rodolfo Landim estaria violando o orçamento do clube, inclusive com prazo, né, gastando além do prazo de 180 dias antes
da eleição, da troca de mandato no Flamengo. Lembrando que a eleição do Flamengo ocorre no próximo dia 9 de dezembro, né, com a participação do BAP, Rodrigo Dunche, que é apoiado por Rodolfo Landim, Valim Vasconcelos e Maurício Gomes de Matos, que também será ouvido aqui no canal na próxima segunda-feira, às 3 horas da tarde. Então estamos ouvindo todos aqueles que querem falar, né? Já ouvimos o BAP, o Valim, e agora vamos ouvir Maurício Gomes de Matos também. É uma questão muito importante essa, porque o presidente Rodolfo Landim gastou nessa janela mais do que havia gastado em todas as outras janelas de contratação no Flamengo, tá? E tem a questão do estádio também, que é muito importante. A gente vai entrar nessa conta do estádio também, falar muito sobre isso. A gente está tentando marcar uma live também com o Rodrigo Toches, que foi vice-presidente de finanças da gestão Rodolfo Landim. Na entrevista do BAP dada aqui ao Flamengo, quando ele falou sobre a questão preocupante que foi o gasto do colchão financeiro que o Flamengo tinha, daquele superávit de 200 milhões de reais. O Flamengo torrou essa grana nos estertores aí da gestão Rodolfo Landim, né? Conversei com o Rodrigo Toches também, isso fora do ar. Em on ele vai confirmar tudo isso que ele falou para mim fora do ar. E eu repito a você, a gente está tentando uma entrevista com ele, tá certo? Falando sobre quanto o Flamengo precisa faturar sem gastar mais, tá? Para construir o seu estádio e não ter impacto no futebol do clube. Isso daria 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. O Flamengo hoje fatura, de acordo com o último balanço publicado anual, 1 bilhão 370 milhões. Então precisa subir isso para 2 bi em 5 anos. E o Rodrigo Toches diz que esse dinheiro tá dentro do Flamengo, tá? Tá dentro do Flamengo, tá certo? Então o Flamengo não teria problemas em gerar esse dinheiro, que é uma quantia muito elevada, um faturamento sem precedentes na história do futebol brasileiro, nem a CBF fatura perto disso, tá? O Flamengo tem o maior faturamento hoje do futebol brasileiro, acima inclusive da CBF, e isso seria necessário, esse faturamento, para que o clube não tenha um problema de endividamento. Então essa é uma das plataformas de campanha do BAP, inclusive, que tem Rodrigo Toches como um dos seus homens fortes ali no campo das finanças, né? Para que o Flamengo, acho que essa é uma questão muito importante. Gente, a gente fica falando muito sobre Gabigol, vai renovar, não vai renovar, Felipe Luiz continua, não continua, independentemente de quem ganhar a eleição, só que a gente tem de estar de olho na questão da gestão do clube. Isso é muito importante. Então, o Flamengo está gastando muito no final desse mandato do presidente Rodolfo Landim, tá? Gastou para contratar jogadores, gastou para comprar o terreno para o estádio, e o Flamengo vai precisar arrecadar, como eu disse, muito dinheiro para botar esse estádio de pé, e ninguém quer. Em primeiro lugar, que o clube se endivide. Em segundo lugar, que o Flamengo tenha times ruins no campo para poder não precisar se endividar e conseguir pagar a conta do estádio. Estádio este que deve estar pronto até 2029, essa é a expectativa, né? Conversei também com o Valim Vasconcelos sobre a questão do estádio. Ele acha que dá para erguer o estádio, isso o Valim também é candidato à presidência do Flamengo, erguer o estádio gastando 1,5 bilhão de reais. Tá? 1,5 bilhão de reais para construir um belo de um estádio ali na região do gasômetro. Lembrando que o Flamengo já tem a posse, né? Já tem a posse do terreno do gasômetro, isso já foi outorgado ao Flamengo. O Flamengo já inclusive ergueu sua bandeira por ali no terreno do gasômetro, que está contaminado. O Flamengo vai precisar passar ali, fazer um processo de descontaminação daquele terreno. Essa informação foi trazida em primeira mão pelo Fabrício Kika, aqui no canal, inclusive. Ele um dia me bateu um fio, falou: irmão, é o seguinte, está contaminado esse solo. E aí me mandou o documento que estava no site, constava no site da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então você entende que não é só comprar um terreno, tem todo um processo de descontaminação, tem todo um processo da questão de mobilidade urbana, e o Flamengo vai ter que pagar essa conta também. Então não é só levantar um estádio, tem todo um planejamento que faz parte
dessa questão envolvendo o Flamengo. Então é necessário, é extremamente necessário que a próxima gestão do Flamengo esteja comprometida com a boa governança financeira para que o Flamengo não volte aos tempos em que jogadores falavam, por exemplo, eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. No caso, o querido Vampeta falou isso. A situação é a seguinte, o Corinthians ontem, ele apenas comunicou ao Flamengo que ele vai contratar o jogador, ou seja, o desejo de ficar em definitivo com o atleta, comprar 60%, né, dos direitos e ter o jogador sob o contrato. Para isso, tem que pagar 800 mil euros ao Flamengo, já pagou 200 mil, totalizando 1 milhão. Só que o Corinthians, a priori, não quer pagar à vista porque não tem o dinheiro, a gente sabe que o Corinthians não tem dinheiro. Então, ele quer fazer o pagamento parcelado. Isso está previsto. Só que o pagamento parcelado vai valer se o Flamengo aceitar as garantias apresentadas pelo Corinthians. Imagine um fiador, né? Como se fosse um fiador. E o Flamengo não está disposto a aceitar a garantia que o Corinthians pretende apresentar, que é a mesma empresa que o Corinthians apresentou como garantia no caso do Mateuzinho, que o Flamengo não recebeu. Estão atrasados, Corinthians. Diante disso, ou o Corinthians consegue um garantidor que o Flamengo aceite, né? E aí tudo bem, ou então o Corinthians tem que pagar à vista os 800 mil euros. E a outra opção é para que ele jogue no dia 20, pagar a multa de 500 mil reais, como já pagou em 2 oportunidades nos Jogos do Brasileiro e da Copa do Brasil. Fora isso, não existe opção. Ah, não, o Corinthians vai pagar, já está tudo certo. Não está certo, porque o Flamengo tem o direito de exigir uma garantia que ele, Flamengo, aprove. Lembra que, quando a negociação foi feita, houve também no caso do Raniel do Cuiabá, do próprio Mateuzinho, falou-se muito de cláusula anti-calote. É isso. É a cláusula anti-calote que foi divulgada na mídia na oportunidade. Ou seja, o Flamengo quer se proteger de tomar um calote. Então, tudo bem, você não tem o dinheiro, você quer pagar parcelado? Eu posso aceitar parcelado, mas quem que garante que você não vai me atrasar? Não, o fiador aqui é o fulano de tal. Não, isso eu não aceito. Você já apresentou antes e não pagou, eu quero outro. Então, se amanhã aparecer um banco, uma instituição financeira confiável, por exemplo, o Flamengo deve aceitar. E aí o Corinthians paga parceladamente, né? 200 mil e acerta tudo. Se o Corinthians não pagar, quem tem que pagar é o garantidor, é o fiador, digamos assim. É essa a situação. Agora, ele vai jogar contra o Flamengo com certeza. Se o Corinthians não conseguir comprar em definitivo, ele vai pagar os 500 mil reais e vai ficar com o jogador. O Mateuzinho, para vocês terem uma ideia, o que aconteceu? É parecido com o Raniel. O Flamengo não recebeu e ao momento que o Corinthians atrasa uma parcela, todas as subsequentes vencem. Imagina o seguinte, você comprou um carro por 24 meses. Aí na parcela número 10 você não pagou. Todas as outras 14 parcelas vão vencer ao mesmo tempo. Você tem que pagar tudo. É mais ou menos isso. É o caso do Raniel e é o caso do Mateuzinho. Como não pagou, está correndo multa, está correndo juros e tudo mais. O Flamengo acredita que se o Corinthians pagar, digamos, no ano que vem, começo do ano que vem, que isso vai custar uns 500 mil euros a mais do que os 4 milhões de euros inicialmente previstos pelos 60% sobre o Mateuzinho. Então, essa é a situação. Acho que o Flamengo pôs um preço muito baixo no Hugo, deveria ser um preço mais alto, ainda mais sendo para um clube rival, um clube brasileiro, mas acho que emprestar o jogador foi correto. Não concordo com o valor. Por quê? Porque o Hugo não ia jogar mais no Flamengo. Agora fica a torcedor do Flamengo, porque não ia jogar. O Hugo falhou muito nos tempos do Paulo Souza, quando teve várias oportunidades. Não me parecia tão concentrado, tão dedicado, tão, sabe? Alguma coisa, não sei se ele deu uma deslumbrada, que até acontece. O goleiro era o 4º goleiro. De repente virou a sensação, ganhou um contrato novo. Na imprensa saiu até que o empresário deu um carrão para ele. A vida do rapaz mudou muito rapidamente. Então, às vezes, o cara dá uma deslumbrada. Não sei se foi isso. O que eu sei é que em campo ele deixou muito a desejar e não lhe faltaram oportunidades. Até muita gente discutiu. Até quando o Paulo Souza vai manter o Hugo no gol? A torcida reclamava, porque ele falhava todo o jogo quase. Sem contar uma Copa do Brasil, que foi na conta dele a eliminação. Estreia do Rogério Ceni foi driblar o Brenner no último lance do jogo, o atacante de São Paulo tomou a bola e foi o gol ali. Ali o Flamengo praticamente foi eliminado, já foi para o Morumbi em desvantagem. Num jogo, o Flamengo jogou melhor que o São Paulo. Foi estreia do Ceni. Ceni chegou num dia, deu treino, treinou no dia seguinte e perdeu por culpa dele ali. Foi tudo na conta dele. Ele foi dar um drible no jogador dentro da pequena área, né? E depois falhou muitas vezes no tempo do Paulo Souza. Foi emprestado para Portugal e, de fato, não despertou interesse de ninguém. Alguém tentou contratar? Não digo nem o trio, Sporting, Benfica e
e Porto. Porto. O Braga não tentou, o Vitória de Guimarães não tentou, ninguém tentou contratar. O Benfica Ninguém tentou chegou. contratar. O Benfica chegou a ter interesse assim, né, Mauro? Mas desistiu logo depois, né? Quando ele estava no Flamengo ainda, né? Chegou a ter interesse. Sim, mas tudo, mas lá em desistiu. Portugal ele não chamou atenção. Se tivesse chamado atenção, ele ficava. O Otávio foi jogar lá e agora está no Porto. Quer dizer, ele não chamou atenção. E aí ele volta ao Flamengo. Não ia jogar no Flamengo. A torcida ia pegar no pé dele. Todo mundo sabe disso. Porque já estava com o filme meio queimado. Então, acho que o empréstimo foi correto. Acho que o rapaz tem o direito de seguir a carreira dele. E novos ares, novo clube, um clube grande, em crise financeira, mas é um clube importante. E ele está fazendo um bom trabalho. Só acho que o valor teria que ser outro. 1 milhão de euros é muito pouco. Deveria ter sido um valor mais alto. Se, porventura, o Flamengo botasse, 5 milhões. Aí o Corinthians, 5 milhões está caro, não sei o que, tu negocia. Tá bom, então me paga 2, 2,5, 3, sei lá, você vai tentar chegar no valor. Agora, 1 milhão, achei muito pouco. Muito pouco por um goleiro que, evidentemente, poderia, e ainda pode, acho que é cedo para dizer que ele já deu a volta por cima, né? Mas ele pode dar a volta por cima. Por que eu acho que é cedo? É uma fase de 20 e poucos jogos. Para você falar que o cara deu a volta por cima, tem que ter uma temporada inteira, né? Uma coisa mais consistente. Então, acho que o empréstimo foi correto, mas o valor colocado eu achei muito baixo.